Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho à Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. Hoje eu tô aqui com convidados muito especiais que vocês ainda não viram nesse podcast. E o primeiro é o Marquinhos, vou pedir para ele se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, sou diretor da Unidade da Barra e professor de Geografia, né? Então, eu estou no Logos já há mais de 12 anos aí, peguei o iniciozinho ali do Logos e depois fui dirigir a Unidade da Barra quando a gente decide abrir mais uma unidade. Um prazer estar aqui com você, meu amigo. E hoje a gente está com mais uma aprovada em medicina e eu vou pedir para que ela se apresente, não vou nem falar o nome. Vai lá. Oi, gente, meu nome é Isabela, eu passei para medicina na UFRB, no Recôncavo da Bahia, e eu fiz 4 anos de cursinho. Pô, que maneiro, Isabela. Cara, e aí? Já caiu a ficha que você passou pra medicina, que você vai virar médica? Ah, mais ou menos, acho que, vai cair mais, assim, quando realmente estiver lá, ter feito a matrícula, nisso dá um nervoso, assim. É que você passou pro segundo semestre. Isso, passei pro segundo semestre. E aí, como é que estão as expectativas pra viver esse sonho, pra começar a medicina? Cara, tão bem altas, assim, eu tô, com muita vontade de ir. Por mim, eu ia amanhã mesmo, tô louca pra ver como que é, a rotina, acho que é tudo muito novo, é um ciclo novo, literalmente, Sim. né? Vou sair da cidade onde eu moro, do estado onde eu moro, então, é uma coisa muito nova, vou conhecer, literalmente o ciclo inteiro vai mudar, então acho que Sim. é uma parada muito legal, assim, tô muito, animada pra ver como que vai ser. Cara, Marquinhos, é uma coisa muito, muito maneira, né? Quando a gente passa para outro estado, além da medicina, que é uma nova coisa que a gente vai enfrentar, a gente vai ver uma nova realidade, né? E como que você acha que isso... Fala isso pra galera, pensando no pessoal que tá lá no cursinho agora. Porque aí, muitas das vezes a gente fica meio que com medo, né? Pô, passo para outro estado, pô, a gente vê a Isabela cheia de coragem, vai lá pro Recôncavo Baiano. É isso. Quando a gente conversa, né, com os alunos que foram para fora do Rio, o feedback é super positivo, de modo geral. O que a gente vê a galera vai criando mais autonomia, vai descobrindo também, né, fazendo outras conexões e vendo também outras possibilidades fora do Rio. São outras características de curso, né, às vezes alguns cursos com turmas menores, uma outra relação com professores, às vezes a gente fica, né, sempre olhando aqui para o Rio, mas há uma possibilidade fora. A gente tem alunos na UFOB, né? Pessoal em Minas, e a galera tem gostado muito, né? Então, Sim. é sempre uma possibilidade. Eles são jovens, estão começando a vida, vão construir uma carreira, uma formação, novas amizades, né? Então, traz autonomia também para o indivíduo. Não, e eu tô animada, mas nessa coragem toda aí. Dá um medinho, né? Porque Sim. literalmente a gente tá longe de todo mundo que a gente conhece, assim, tem maior intimidade. Então, óbvio que dá um medo, mas é isso que o Marcos falou. Acho que é uma oportunidade muito legal da gente adquirir maturidade mesmo. Morar sozinha. Absurdo, pessoal. Exatamente. Porque você cria a maturidade ali do dia a dia, Sim. que você tem que se virar sozinho, tá longe da galera. Isso, Acho que isso vai te acrescentar muito na vida. Sim, exatamente. E vai ser muito bom. Mas me conta, a medicina sempre foi um sonho pra você? Quando surgiu? Cara, eu não lembro de querer outra coisa mesmo. Minha mãe fala que desde 5 anos eu quero medicina, eu acho que eu nunca quis outra coisa, assim. Pô, que maneiro, cara. E aí você construiu isso ao longo da vida inteira, sabendo que você queria medicina. Sim, nunca foi uma coisa, que eu quis agora. Foi uma coisa que eu sempre quis, mas, a gente é meio imaturo no início. Sim. Então, não foi uma coisa que, desde o colégio eu sentei e falei, vou estudar pra caramba porque eu quero medicina. Então, no colégio, eu fiz ensino médio na pandemia também. Uhum. Então, eu saí do ensino médio muito bobalhona mesmo, sabe? Então, acho que eu amadureci muito no cursinho, essa ideia de realmente ver como era e ver o que eu tinha que fazer pra conseguir, entendeu? Então, essa ideia de maturidade, de saber o que fazer, realmente foi mais no cursinho, porque Entendi. Pandemia foi então difícil. Você teve a noção do tamanho da montanha pra atingir a medicina no cursinho. Foi Não foi uma mais coisa isso. que você falou, tá, eu quero medicina, então no ensino médio eu vou dar a vida aqui. Exatamente, eu acho que, eu era muito imatura, e aí entrou a pandemia, e aí ficou aquela coisa meio E como doida. é que foi lidar
na pandemia com os estudos? Tipo, é aquele padrão, dormia Cara, na aula. entendeu? Tipo assim, eu estudava, tipo, eu não estudava, tipo, segundo ano, eu não fiz num colégio, tipo, muito conhecido. Eu fiz num colégio mais de bairro. Uhum. E, tipo, no terceiro ano que eu fui pra um colégio mais conhecido, que, tipo, tinha isso mais como padrão deles sobre pré-vestibular e tal. Aí, só que era aquilo, tipo, era uma coisa híbrida. Então, tinha semana que eu fazia presencial, semana que eu fazia online. Então, tipo, ficou uma coisa muito embolada. E eu era muito matura. Então, assim, eu não conseguia, tipo, levar aquilo muito, sabe? Tipo, eu não acordava sempre pra ver aula. Então, eu saí do ensino médio com muita defasagem, assim, nas Cara, eu acho que matérias. isso é bem comum. Infelizmente, a pandemia afetou muito, né? Os alunos que tiveram que enfrentar o ensino médio ali. Porque é um momento que a gente está crescendo também. Tem 16, 17 anos. E ter toda essa maturidade é difícil. Mas que bom que você encontrou isso no cursinho, porque realmente a medicina, eu vejo ela em duas fases. A primeira é, pô, decidir que você quer a medicina, e depois ver o tamanho da dificuldade que é passar para É. medicina, da concorrência. E, É porque querer é muito fácil, né? Mas quando É. a gente olha assim, a gente fica, caraca. e aí que a gente vê, cara, tá, tem que fazer muita coisa e tal. E isso você percebeu lá Sim. no curso, e aí foi só evoluindo o seu método de estudo, né? Sim, tipo, os 2 primeiros anos acho que foi, tipo, demais conseguir conteúdo mesmo, porque foi isso, eu saí muito defasada em muitas coisas. Tipo, eu acho que física eu aprendi praticamente tudo no cursinho, pô. Porque eu não tinha muita noção de física, porque esse negócio, pra mim, física é uma coisa mais difícil. É E, difícil mesmo. tipo, E, pô, esse negócio híbrido, cara, não conseguia. Tipo, a gente tinha presencial, aí depois a gente tinha online. Tipo, no online nunca rolava de eu entender alguma coisa. E, assim, eu acho que eu aprendi mais essas coisas que eu tinha mais dificuldade, tipo, no cursinho mesmo, sabe? Entendi. Durante esses primeiros 2 anos. Entendi. E teve algum momento que você pensou que não daria, mesmo sendo seu sonho? Cara, acho que tem aquele negócio que a gente tinha falado de frustração. 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 Isso. E, tipo, quando bate isso, acho que tem o negócio, cara, eu não vou conseguir, tipo, se eu não conseguir uma, duas, 3 vezes, eu não vou conseguir, o que é que eu vou fazer? Tipo, eu queria muito. E dá um negócio na cabeça de, tipo, não acreditar em você, né? E eu acho que é muito que a gente tem que parar e olhar também, sabe? Porque não adianta a gente ter só conteúdo, tipo, cara, se a gente não tiver cabeça, a prova do Enem é uma parada absurda, tipo, se você não tiver cabeça pra fazer, tipo, pra ter estratégia pra fazer, tipo, olhar ali o que você vai fazer primeiro, qual o tempo que você vai gastar ali, aqui, é muito difícil, tipo, e pra isso a sua cabeça tem que estar centrada, não adianta. Sim, senão o Enem te massacra, né? Exatamente. Bom, cara, porque é algo bem comum, né? A gente pensar, digo por mim também, a gente pensar em algum momento da trajetória que, pô, cara, quero muito a medicina, mas parece que nunca vai acontecer, né? E a galera que tá assistindo isso sente isso. Até porque tem Então, um é, peso, é né? importante escutar uma pessoa que passou Sim. falando que também sentiu isso e agora tá Não, com com aprovação. E eu acho que você tem até um peso ao redor, no caso, quando vocês estão no terceiro ano ou no primeiro ano de cursinho, porque se você, ainda que você esteja numa turma nichada de medicina, você tem primos, colegas ao redor, e a galera às vezes vai, com todo respeito, não estou diminuindo nenhum curso, mas vai fazendo, escolhendo vestibular para outras carreiras, e a tendência é ter um tempo de curso menor. Às vezes o cara consegue no primeiro, no segundo ano de curso, e a medicina a gente vê que exige um grau maior de persistência mesmo, né? Então às vezes eu acho que talvez Sim. vocês podem falar com mais propriedade, que você fica com a sensação de que, eu tô ficando para trás, meus amigos ali do ensino médio já entraram na universidade e eu tô aqui no cursinho ainda. Só que é o que você falou, a montanha é outra, né? Muito diferente. Né? Como o pessoal brinca, é não outro... desmerecendo, mas é diferente. Mas é outro patamar, uma concorrência acirradíssima, né? Exato. É um concurso público no nível... É né? quase isso, pô. É quase um concurso público. Mas é isso mesmo. Então, assim, a disputa é esse olhar, né? Que senão a gente compara banana com chuchu, né? Ali, E é isso. Então, exige o objetivo é muito grande, né? É um sonho, mas ele também exige uma dedicação fora do normal ali, né? Assim, Sim.
estudar de 8 da manhã a 8 da noite, Sim. vocês podem, né? E Dominam mesmo, muito acho mais. que mesmo se não fosse também, acho que cada um tem a sua trajetória também. Então, tipo, e é muito difícil quando a gente tá no cursinho, porque é isso que você falou. Tipo, eu formei minhas amigas do ensino médio ano passado, vou formar mais uma esse ano e eu não entrei ainda pra faculdade. Então, óbvio que isso vai pesar, tipo, e também tem o negócio da gente querer, tipo, dar o retorno pros nossos pais também. Sim. Tem, pô, amigas e amigos meus que passaram e, tipo, eu não passei. E, tipo, óbvio que tudo isso pesa muito, mas, tipo, acho que a gente pensar também que acho que cada um tem a sua trajetória, sabe? Tipo, ninguém teve o ensino médio que eu tive, ninguém teve a família que eu tive, ninguém teve os amigos que eu tive, então, assim, é muito diferente, assim. E, tipo, a gente se pega muito nesse lugar no cursinho, muito olhando pro lado sempre, Sempre mesmo comparando. que a gente não queira. E, tipo, mesmo com pessoas que não passaram ainda, tipo, amigos nossos do cursinho, pô, já me comparei com pessoas do cursinho, todo mundo que fez cursinho já se comparou, tipo, é impossível você falar que não se comparou. Sim. E isso é muito normal, só que eu acho que é muito de você não deixar isso levar, sabe? Tipo, de você pensar, pô, fulano de tal fez esse colégio, eu não fiz esse colégio, fulano de tal tem essa base, eu não tenho essa base. E, tipo, sempre olhar pra que são histórias diferentes, sabe? É uma perspectiva geral. É. E aí que mora a preciosidade desse projeto, desse podcast, porque a cada semana é uma história diferente, é uma forma diferente de chegar no mesmo objetivo. E é isso que motiva quem está assistindo, que são muitas pessoas diferentes também. Então, um vai se identificar com a Isabela, outro vai se identificar. Eu queria identificar com outra pessoa que já veio aqui. Cada um tem uma trajetória. E não existe um modelo certo, né? Não é Existe receita um de bolo. objetivo final igual, mas Isso. o jeito certo não tem. E, cara, a cada semana eu venho confirmando essa tese pra mim, que eu vou falar agora. Que é... quando você escolhe a medicina, você não escolhe além do objetivo final, que é a medicina. Vem os estudos, padrão, todo mundo já sabe que vai ter que estudar bastante, vai ter que performar, vai ter que ir bem numa prova. Mas vem outras coisas também, pensamentos como, pô, cara, ter que ver outros amigos entrando pra faculdade, ter que ver outros amigos às vezes se formando. Uns vão demorar pouco, outros vão demorar mais no cursinho, e acaba que isso vem junto. Então, uma escolha acaba trazendo coisas difíceis de se levar também. Mas eu acho que isso traz pra gente um crescimento pessoal muito grande, né? Porque a gente já vai entrar pra faculdade tendo vivido coisas que às vezes tem pessoas que demoram muito pra viver. Sim. É que Enfim, são abdicações, né? Tipo, sim. E a frustração faz parte do processo, né? Eu acho que nisso, o estudante que está ali se preparando para a medicina, ele vai aprender a lidar com isso, né? Então, porque acho que o momento que é muito simbólico é o pós-simulado, né? A segunda-feira, pós-simulado. O clima do curso dá uma mudada, né? parece um bando de zumbi. Isso, todo mundo é amigo, e ali, mas você vê que tá todo mundo. E aí ninguém fala nada, fica né? murcho ali, aí aos poucos, aí senta, vai. Ai, um comenta, outro, mas todo mundo sempre com muito medo, né? Tipo, ai, será que eu fui tão abaixo, né, dos meus colegas? E é isso. E é necessário que, ainda quando você foi mal, que ninguém consegue performar 100% sempre. E são vários motivos também, né? De como você vai estar no dia, se você... Exatamente, que é super normal quando a gente vai atendê-lo, né? Quando às vezes a gente ia conversar com as vezes, Marcos, pelo amor de Deus, eu dormi bem hoje, essa noite eu fiz, eu sei que, por que eu fui mal? É porque eu não vou conseguir, é que eu não... E é isso, e você tem que, e é uma capacidade que vocês têm, de se reconstruir, né? Que você tá naquele dia ali arrasado, depois de ir mal num simulado, né? O segundo dia, sobretudo, eu vou defender, até porque eu sou do primeiro dia, o Manas ali, mas o segundo dia, né? Mais destrutivo. É mais destrutivo mesmo, né? Sim. E você conseguir, depois de ir mal numa prova, se reinventar ali, porque você tem mais uma semana inteira de aula, um mês, às vezes um semestre de aula, e você não pode deixar ser engolido por um resultado que talvez não... Às vezes não é nem ruim, né? Mas não está de acordo com a sua expectativa ali. E você tem que se reconstruir e começar a vida de novo, São inúmeras reinvenções ao longo de um ano, ao longo do período que você passa ali no por isso que você fala da preocupação com o mental, né? Que é fundamental. Sim. Você pode ser ótimo em conteúdo, mas se você não estiver bem, né, mentalmente, vai ser um ano muito difícil. E a oscilação também incomoda muito, né? Tipo, você sempre tá oscilando. Tipo, você fez, sei lá...
Ah, não vou falar número que também. Pode falar, pô. Tá tranquilo. Sei lá, vai que é um gatilho, né? Tipo, sei lá, você fez 80 no simulado e depois você fez, sei lá, 60. Sei lá. Pô, isso dá um nervoso absurdo. E, tipo, é sempre essa oscilação, sabe? Tipo, 80, 75, 76. E tem que aprender a lidar com isso, né? É isso. É isso. Até mesmo porque, pelo menos, o que eu tinha pra mim quando eu tinha essa oscilação era... Sim. Pô, se foi difícil pra mim, eu tô preparado. Então, foi difícil pra todo mundo. Se essa fosse a prova do Enem, seria o suficiente pra eu passar? E a gente olha pro Enem 2022 e o número de acertos foi baixo pra entrar, porque foi uma prova muito difícil. Sim. Então, uma prova mais difícil vai regular o número de acertos também das pessoas. Então, ter essa inteligência emocional a gente tem que ir desenvolvendo mesmo ao longo do ano. E aí eu acho também, Daniel, que traz uma coisa da honestidade consigo mesmo. Que é, o que você tá fazendo que deveria ser feito? Então cara, eu fui mal, mas eu tô estudando o que eu deveria, tô fazendo meu autodiagnóstico, Então, acontece, é uma oscilação. Então, isso também quando você tá com as suas obrigações ali em dia, né, com a sua autorregulação do seu estudo ali bem feita, eu acho que também vai te dar uma paz de espírito. Porque falhar todo mundo vai, errar a gente vai, mas isso traz, acho que, um conforto para quando eu fiz minha rotina, tudo que eu tinha que fazer e, poxa, não fui tão bem quanto eu esperava, mas eu sei o que eu tô fazendo, Sim. né? Faz parte. Agora uma pergunta pra você, Isa. Você foi da noite pro dia assim que você passou? Foi uma evolução brutal? Ou você quase passou em algum momento? Não, tipo, eu fui muito bem no terceiro ano, né? Do ensino médio ou do Não, cursinho? no terceiro ano do cursinho. Mas eu não consegui passar e, tipo, acho que isso foi um baque meio sinistro pra mim, porque, tipo, eu falava pra minha mãe, não vai ter como, pô, se eu não passei agora, não vai ter como eu passar e... Meu melhor ano. E, tipo, por exemplo, tipo, eu fiz 43 em matemática no ano que eu não passei. Então, assim, você fazer 43 em matemática e não passar, dá uma irritação. Dá uma irritação que você absurda. fica, pô, até onde é o teto, né? É isso, tipo, o problema pra mim foi realmente o resto, porque o meu TRI no resto, tipo, linguagens, por exemplo, tipo, humanas eu também tive um acerto muito bom, acho que eu fiquei com 39 de humanas, mas o meu TRI não foi lá dos melhores no resto. E também a redação acho que eu fiquei com 900 no terceiro. Mas no quarto que eu passei eu também fiquei com 900, então eu dei uma surtada quando apareceu ali 900 pra mim. Eu falei, Ferrou. cara, eu liguei pro Marcos no dia seguinte, eu falei, eu não vou passar. De novo, e assim, eu gritava e chorava mesmo. Eu, de novo, tirei 900 e não sei o que acontece no curso. Eu sempre tava tirando 900 e 960, 980, eu não sei o que acontece comigo. E, assim, deu um nervoso absurdo. Mas é realmente essa questão da frustração mesmo. E, cara, saber lidar com isso é muito difícil. Tipo, agora falando aqui, obviamente vai ser mais fácil. Mas, tipo, quando a gente tá passando, realmente você parar, pô, às vezes você tem que parar pra olhar e, cara, eu tenho que ajeitar minha cabeça, eu tenho que entrar numa psicóloga, é muito bom entrar numa psicóloga, inclusive. Porque, cara, a gente fica doido mesmo, porque é uma luta com os nossos sentimentos o tempo inteiro. Eu sou bom, aí do nada eu vou mal. E, enfim, fica nessa oscilação, e essa oscilação incomoda muito, porque a gente não consegue ficar 100% confiante o tempo todo. Sim. Então, isso incomoda muito, e eu acho que é muito importante a gente olhar pra nossa cabeça mesmo, tipo, a gente fazer coisas que a gente gosta, a gente ir numa psicóloga, acho muito importante isso. Isso que eu ia te perguntar, porque eu passei por uma situação semelhante, eles já escutaram várias vezes nos outros episódios, mas se não escutaram, vão escutar agora, em 2024, isso aconteceu com o Enem em 2024, né? O seu. Porque você passou no de 25. Foi. O de 24 também, eu fiz 152 acertos, 960 na redação. Falei, agora, passei. Aí não passei, porque o TRI de natureza ficou abaixo, eu fiquei em primeiro lugar em uma lista de espera e não fui chamado. E, enfim, aí graças a Deus, hoje eu olho pra trás e falo, pô, que bom que eu continuei e que deu certo. Porque muita gente, aconteceu isso, né, em 2025. Estudou, Sim. fez uma boa prova, e às vezes vem um resultado que não dá pra explicar. E aí você até já respondeu um pouco, que eu ia perguntar como você lidou com isso.
Você disse que você procurou psicóloga. É o quê? Rede de apoio, fazer exercício físico? Era o quê? Sim, tipo assim, exercício físico era um pouco... Não, mas Não, porque isso é nadava, comum. mas nadava, era uma eu gosto de nadadora. nadar. Uma Eu gosto de nadadora. nadar. Então, às vezes também, é porque eu era meio safada com o negócio de exercício físico. Mas me fazia bem quando eu ia, me fazia muito bem. Só que, tipo, a nossa rotina, ela é um pouco difícil, né? Sim. Então, acabava que no final do dia eu tava morta e eu não ia fazer. Mas eu acho muito importante fazer, porque mesmo a gente estando morta, você dá uma revivida, parece, né? Tipo, Sim. você gasta É tanta... fisiológico. Até no horário do almoço, às vezes você fazia também, tem um pessoal que dava uma... No tempo que você fazia ali no horário do almoço, sim. dava uma fugida ali, né? Que tem um horário de almoço, lá na Barra a gente tem Sim. 2 horas marcadinho de almoço, então dava pra fazer, eu né? acho sobre encaixar, tipo, a melhor forma ali pra você, mas o exercício me fazia muito bem quando eu fazia, a psicóloga me fazia muito bem também, e, tipo, me distrair com as pessoas que eu gostava também, tipo, depois de um simulado, ou até domingo fazer alguma coisa ali, ou até sexta fazer alguma coisa moderada pra conseguir fazer o simulado depois. Era bom, sabe? Tipo, tirava aquele peso ali que a gente estava um pouco. Porque é difícil carregar esse sono todo, principalmente quando você quase passa. Acho que é um dos mais difíceis. Porque nessa conjuntura de vocês são reduzidos basicamente a uma única coisa, né? Não é coisificar aí, né? Porque, fala, né? Eu, Marcos, sou diretor de curso, professor, pai de pet, né? Marido, pai de Luna Chaves. Pai de Luna. Então tem várias outras atribuições, outras coisas. E vocês ficam num ano que é basicamente reduzido a um estudante se preparando para medicina. Uma né? nota no final do ano. E uma prova. E você deixa, né, dá uma apagada, né? Seja, às vezes, em namorado, até como filho, né? A casa te vê pouco, você interage pouco com seus familiares. Então você é muito reduzido àquilo ali. Então, se você não criar momentos seus, seja o exercício físico, que você tá com vocês pensam, a psicóloga, né? E aí, e até pedir pra... E as pessoas ao redor também. Pra Isa falar isso, que você chegou a fazer um acompanhamento, né, rotineiro, não tinha... Eu fazia, tipo, no início do ano eu fazia de 15 em 15, só que aí no final eu comecei a fazer toda semana, porque eu tava meio pancadinha. É importante. Isso, desculpa, né? É isso, que eu acho que é importante, né? Porque fica como, às vezes, um tabu, e é essencial, né? Pra você foi um diferencial, e né? não é vergonha pra ninguém. Claro. Tá tudo certo. Os profissionais estão aí pra isso. Exatamente. E a gente tem que procurar mesmo. Sim, exatamente. Mas, Isa, quando você quase passou, né? Você fez 43 em matemática e tal, e quando você viu que não ia passar nesse ano, tu pensou em desistir em algum momento ou não? Você falou, cara, é difícil, mas vou enfrentar de novo. Não, eu pensei em desistir. Tipo, no terceiro eu falei, mãe, não vou, acho que eu não consigo. E, assim, acho que eu não tenho mais cabeça pra isso e tal. Mas, tipo assim, é um pensar em desistir, não desistindo, entendeu? Então, é porque é isso, sabe? Quando a gente quer muito, não tem jeito. Acho que... eu e o Marcos, a gente já conversou muito sobre isso. Tipo, quando você quer muito, você não tem outra saída, tipo... Cara, você vai, tá ligado? Tipo, mesmo que você... Porque você chegar depois lá na frente e ter desistido, e você olhar pra trás e, cara... Poderia ter feito, sabe? E, sei lá, eu entrar em um curso que eu não seria 100% feliz. Pô, eu quero medicina desde 5 anos de idade. Eu não ia ser 100% feliz em outro curso, sabe? Sim. Tipo, não ia mesmo. E eu acho que foi até o que eu respondi pra você naquele negócio. Eu vejo muito como um propósito da minha vida, assim. Tipo, é uma coisa que realmente... Eu acredito muito que todo mundo nasce com um propósito. E, tipo, pra mim, realmente... Eu vejo a medicina como um propósito... Eu vou chorar. Pode se soltar, cara. Um propósito na minha vida, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa da vida mesmo. E é isso. Se eu desistisse, sabe? Não faria sentido. Você ia desistir de uma parte de você também. É isso. Pô, cara, que feliz te ver hoje como aluna de medicina de uma federal. É muito grande. Sim. E mostra todo o seu empenho, que vale a pena, cara. Que vale a pena pra vocês que estão escutando. Às vezes pensam em desistir, que se você continuar, vai chegar. Eu sempre pensava naquela imagenzinha, não sei se vocês já viram, do cara com a picareta e o diamante saía, ele desiste, só faltava mais uma batida. Sim. E é isso, se ela desistisse em 2024, olha aí, no ano seguinte ela passou. E é isso, não tem como não se emocionar com a história da Isa, e aí porque eu lembro da mãe dela, né, com certeza tem vários pais e mães, tios, avós, né,
que estão nessa jornada junto com os alunos, o quão é importante o apoio, né? Porque a Sabrina, a mãe da Isabela, pô, a gente falava muito, se trocava muito. Quando não passou em 24, para passar em 25, quando foi a virada, a gente sempre conversava, falou, Marcos, é isso que ela quer, eu tô aqui, ela vai continuar, eu acredito nela. Então, às vezes, você, pai, mãe, avô, tio que tá aí, é demonstrar que você acredita nesse cara, né? Nessa menina, nesse menino, que é um ano super difícil, mas que eles já não acreditam às vezes neles. Se não tiver alguém colocando a mão no ombro e falando, cara, ó, tô aqui contigo, você pode, às vezes só uma palavra, tô contigo, vai dar certo, uma mensagem positiva, é muito importante, né? A participação da família é algo inegociável, isso, acho né? Isso que você me perguntou no terceiro ano que eu pensei em desistir, acho que, tipo assim, a minha mãe basicamente me levantou, entendeu? Tipo, se não fosse ela... Aí, Sabrina tá escutando agora, realmente, ó, menção honrosa você. É isso aí. Cara, a família realmente é muito importante em muitos momentos da vida. A gente aqui no podcast está falando sobre vestibular, então eles ajudam. É um momento muito difícil mesmo de passar. São mais questionamentos do que respostas que vêm na nossa mente. Mas a gente tem que passar por isso, se a gente quer alcançar o sonho. E a gente alcança. Eu alcancei, a Isa alcançou, e vocês também vão alcançar. Mas, Marquinhos, isso é muito comum, cara. Quando o aluno quase passa, é mais difícil de lidar do que quando ele vai muito mal na prova. E o que você pensa ser necessário ser feito nesses cenários? Cara, acho que o mais importante, e aí o que eu observo, né, dos casos de quem chegou muito perto e não passou, acho que a primeira coisa é manter a humildade. A Isabela conseguiu fazer isso, a gente tem um outro aluno, o Lucas também conseguiu fazer isso, porque se você entra naquela coisa de eu já sei tudo, então eu não vou assistir essa aula, não vou fazer isso, eu vou começar a escolher, eu acho vai te empurrar para um caminho de retrocesso em vez de avanço, sabe? É você olhar e sempre pensar, cara, no que eu posso melhorar aqui, né? A gente vindo para gravar o podcast, a Isabela falou, achei muito legal dela, né? E ela falou, cara, eu devo muito meu crescimento em física ao Caleb, né? E Nossa, o Caleb é absurdo, um professor absurdo. E eu também, como diretor da unidade, é isso, né? Fazer uma menção honrosa que é o Caleb, né? Que aceitou o desafio de, sair de Niterói lá para Barra. Ele pegou as 2 frentes de física, dar aula no mesmo dia, então... E assim, e como eles valorizavam a monitoria do Caleb, a Isabela estava sempre lá. Então, assim, é isso. Acho que o aluno que não passou, ele entende que ele precisa lapidar. Isso não vai virar soberba. Isso vai virar, cara, eu sei onde eu tô, eu sei tudo que eu fiz. É o que eu falei, a história do saber o que você fez. Eu sei o quanto eu estudei, o quanto eu me dediquei. É difícil e eu preciso aprimorar alguma coisa. E vou buscar esse aprimoramento. Vou fazer mais exercício. Se eu derrapei em natureza, eu vou correr atrás de natureza, sabe? E não se agarrar no, eu fui muito bem em humanas, eu vou continuar estudando humanas e não vou reconhecer que eu tenho um gap ou vários gaps em natureza e vou tentar resolver isso. É porque quando a gente quase passa é aquilo, né? A gente ficou muito perto de entrar, mas ainda não foi perfeito, né? Então, eu entendo... É porque perfeito acho que nem tem como, né? Não tem como, mas, tipo, a gente ainda não atingiu mais de 810 de média aritmética. Botando um exemplo com número, é porque eu acho que é muito comum mesmo a pessoa que quase passou a entrar no caminho de, cara, eu já fiz tudo, já tirei um número de acertos alto, não tem mais o que fazer. Mas sempre tem mais o que fazer. É isso aí. Até brincar. É que você foi muito bem. Acho que acima de 43 em matemática é difícil, mas, ainda faltam 2, né? Faltam 2 para 45. Mas sempre tem algum ponto para melhorar. Sim. E eu acho que a humildade realmente é muito importante. E eu acho que também, tipo, se não tiver também essa humildade, é muito difícil você literalmente ver o que você tem que melhorar quando você chega muito perto, sabe? Porque eu acho que é difícil, quando você chega muito perto, você analisar certinho o que é que você tem realmente que melhorar. Tipo, porque a gente fica meio... Parece que, tipo, a gente fica meio confuso, assim. Quando a gente tá muito perto, a gente fica... sem saber muito o que fazer, às vezes. Tipo, eu senti um pouco isso. Né? E pegando até um gancho nisso, o que você fez depois desse momento
que você quase passou e viu que teria que fazer de novo, aí admitiu, tá, vou enfrentar de novo mais um ano de vestibular. O que você fez diferente nesse ano? Então, tipo, eu realmente foquei mais na cabeça mesmo, fazendo psicóloga toda semana no final. Tipo, foi muito importante pra mim mesmo. Parece até, tipo, parece, porque muita gente leva como bobeira ficar sentado 1 hora falando com a pessoa ali, mas tipo, realmente é muito, pra mim, pelo menos, foi muito importante assim, porque acho que você escuta coisas que você sai da sua boca que você precisa escutar e que você não escutaria se você não tivesse ali no momento. Então, tipo, pra organizar a minha cabeça mesmo, pra organizar os meus sentimentos, acho que foi muito importante, assim. Fazer a psicóloga, tipo, tentar fazer exercícios que eu gostava mais, tipo, nadar. Eu fiz mais simulados também, tipo, direto, assim. Uhum. Sei lá, humanas... 90 questões ou dividia? Não, tipo, eu dividia, mas tinha dia que eu tentava fazer direto. Entendi. Tipo, principalmente segundo dia, eu acho que eu fazia mais direto. Mas linguagens era uma coisa que eu tenho muita dificuldade, por exemplo. E eu tava tentando pegar toda semana, né? Tipo, a gente montou o cronograma e eu tava tentando pegar toda semana 45 direto. Que eu tenho muita dificuldade em linguagens. Aí, tipo, essas coisas que eu realmente olhava junto com o Marcos, que, tipo, eu sentava e olhava que eu tinha mais dificuldades, que eu, tipo, dava mais atenção também. Entendi, você focou na parte mental, né? E abrindo um parênteses, quantos você fez de linguagens no ano que você passa? Porque... Não foi bom, não. Foi 37. Ah, que isso, pô. Não foi bom. 37 é bom pra caramba, principalmente pra alguém que tinha dificuldade em linguagem. Pô. É isso. É uma prova difícil mesmo. Né? Vale ressaltar. Mas, cara, você se cobrava muito ao longo da trajetória? Bastante. Bastante. E o quão isso era destrutivo pra você? Cara, era muito, porque, tipo, é o que a gente falou, né? Quando tinha aquela oscilação pra baixo, cara, eu saía do simulado querendo matar alguém. Tipo, eu saía muito bolada, muito bolada. E, assim, por muito tempo eu não... Na verdade, eu acho que até hoje eu não consigo lidar com isso muito bem, não. Mas é sobre isso, a gente nunca vai saber lidar com tudo. Mas eu tentava muito, tipo assim, sair daquilo, entendeu? Tipo, ir fazer outra coisa. Quando a gente tinha um simulado muito ruim, tipo, eu e as meninas, normalmente a gente ia, sei lá, ir pra casa de alguém, muitas vezes pra casa de uma delas, que é a Mariana. A gente ia muito pra casa dela, tipo, fazer alguma coisa, sei lá, tomar um vinho ou beber alguma coisa, tipo, distrair a cabeça pra sair disso, sabe? Enfim, depois, segunda-feira, eu tava lá fazendo autodiagnóstico e fazendo... Encarando a realidade. Mas muito bolada. Caraca, é que muita gente se cobra, né? Acho que isso é um padrão do vestibular. E isso é destrutivo. É claro que a gente não pode, só vou ficar tranquilão e vou estudar pouco. Mas tem que tentar calibrar, porque senão você entra num looping de ansiedade que é difícil sair. Isso. Acho que você tem que buscar a mudança, né? A melhoria, na verdade, mas você não pode tomar aquilo ali como algo estático. Não, é isso aqui, eu não vou conseguir crescer. E falar, não, é um problema, vou encarar, vou melhorar, vou estudar e a coisa vai andar. Eu acho que a trajetória da Isa mostra muito claro que não é um caminho sem percalços, né? Não é algo extremamente leve, tranquilo de se fazer. Pelo contrário, né? Canso até fez aqui com o dedozinho, né? São vários picos. Isso aí. Depois tu vai lá pro final do vale, fica ali, né? Arrasado e se reconstrói para subir de novo. Quando a gente vai muito bem, a gente se sente a pessoa mais maravilhosa do mundo. Pô, sou muito bom, sei lá o quê. Mas quando a gente vai mal, pô... É horroroso. E é isso, tipo, é saber lidar com essa oscilação. É porque faz parte do processo ter isso, né? Então a gente realmente tem que levar. E, cara, o que mudou quando você se permitiu descansar mais? O resultado foi mais leve? As semanas eram mais de boa? Ou não? Cara, eu acho que sim. Acho que, assim, leve 100% nunca é, né? Porque é isso que a gente tava falando. É uma pressão muito absurda, mas... Quando você, tipo, fala, tipo, você se dá o direito, sabe? Tipo, pô, eu tenho direito de descansar, eu tenho direito de perder essa 1 hora aqui fazendo terapia. E
quando você entende que você tem direito e que isso não vai Ganhar uma hora, né? Ganhar uma hora. Ganhar uma você hora. não vai atrapalhar a sua trajetória, na verdade você vai agregar a sua trajetória, tipo, você sair depois de um simulado com seus amigos e não estudar domingo de manhã, por exemplo, como se estiver muito pilhado. Acho que é muito importante, sabe? Tipo, eu realmente não dava muita atenção pra domingo de manhã e nem domingo. Eu pegava muito pra descansar mesmo. Porque, cara, acho que a gente precisa disso. A gente se cobra muito quanto a isso, mas eu acho que é uma coisa que agrega, sabe? Não é uma coisa que atrapalha. Não, com certeza, pô. Se não Mas- parar em nenhum momento. Mas, por outro lado, sexta-feira, ela tava lá até tarde. Então, É um isso. equilíbrio mesmo. Exatamente. A palavra é essa, que eu acredito. Equilíbrio, né? Então, se eu quero me poupar no domingo, eu vou investir mais na minha semana, ao longo da semana, né? Sim. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas, Marcos, muita gente acha que é preciso só estudar e estudar mais sem parar até para você alcançar a medicina. Mas pouco se fala do mental. E o quão o mental impacta de verdade no resultado. Cara, impacta de forma absurda, né? Porque se você não tá bem mentalmente, você não vai conseguir estudar com qualidade. Você, para começar, você nem assistir aula, que é, acho que do processo de estudo de vocês. Assistir a aula é a parte mais tranquila, né? Mas como é que você vai conseguir encarar uma rotina de bateria de simulado, né? Estudar um conteúdo que você não domina se você não está bem mentalmente. Porque o estudo, né, por mais que seja uma turma, a uma hora, a maior parte do tempo ele é algo solitário, né? É você, sua caneta, o papel, ou se você o seu iPad, né, o seu tablet ali, e é nessa hora que está você consigo mesmo que seus pensamentos venham à tona, né? Então é a mesma coisa quando a gente vai dormir. Se a gente não estiver legal, é a hora que tua cabeça começa a embaralhar. Então, você não vai ter foco, você não vai ter atenção, você não vai conseguir estudar com a qualidade e o tempo que você deveria, né? Sim. E isso que você falou agora, tipo, é uma coisa solitária, mas eu acho que não precisa ser 100% solitária. Sim. Tipo, tem muita gente que se pega nesse lugar de, tipo, eu vou ficar aqui estudando sozinho e não vou socializar com ninguém do meu curso, com nenhum amigo de fora, com a minha família, vou ficar 100% estudando. Então, tipo, pô, as meninas, por exemplo, do cursinho foram essenciais, tipo, pra mim, pra o meu psicológico mesmo. Tipo, a gente trocava muito sobre como a gente tava, a gente sempre se dava o apoio. Então, eu acho que também isso é muito importante, sabe? Não fique 100% solitário nesse processo. Porque eu acho que não é um processo pra ser 100% Exatamente, solitário. um cara que toda hora entrava em sala e tentava falar com eles, né? Puxava uma Nossa, ele conversinha. entrava até no meio da aula, era ótimo. Vontade demais, vontade demais, chegar, até se a gente estivesse estudando, né? Nossa, Eu entrava queria bater ali pra papo. fazer uma resenha também, dar uma aliviada, né? Então é isso. Não, tem que ver se o diretor ainda vai. É isso. Então, porque há tempo pra tudo, né? Mas é o que o Isabel falou. Tem a parte do solitário, mas não precisa ser algo 100%. isolado, né? De vez em quando a gente tinha que fazer, dava um intervalo, daqui a pouco tinha gente, esse intervalo aí já se alongou muito, né? Então é isso. Tem que encontrar uma forma, tentar encontrar pelo menos uma forma leve de levar. Distração. Que é um ano difícil pra caramba. O Marcos fazia um negócio muito legal. Tem que fazer esse ano também. Já me colocar a pressão já. Gente, ele vai fazer esse ano, hein? Aí, tem como fugir. O Torta na Cara antes da UERJ era muito legal. Inclusive, me chama, tá? Que eu quero participar esse ano se eu tiver Eu não aqui. sei o que é isso. Eu acho que o pessoal também não sabe, então. A gente sempre, antes da UERJ, a gente faz uma dinâmica lá e aí coloca uma dinâmica o Torta na Cara, igual do tipo passo-repasso. muito Porque legal. passo-repasso acho que é mais da minha idade, né? Vocês já pegaram... antigos, né? Que é aquilo? A gente leva, mas é profissional, tem um botão pra apertar, aí faz barulho, acende E Não tem nem como quem roubar. aperta primeiro acende. Isso aí, quem acerta dá tortada no outro, né? Chantilly, o pratinho. Isso aí, um pratinho com chantilly. E aí, O Marcos já perdeu pra mim. Aí. Eu deixei. O chantilly veio aqui, metade da cara. Eu deixei. É porque eles perguntaram de física. Se fosse geografia, Essa geografia física. se fosse geografia física, é isso. Entendi. Pô, mas eu nem sabia que tinha isso. Mas é maneiro, É muito cara. legal. É muito bom ter esses momentos. E como lá é menorzinho também fica legal. Pô, que maneiro. Mas me conta como é que era a sua rotina, o dia a dia da Isa, no ano passado, 2025.
tá. Chegava a que horas? Eu chegava tipo 8 horas, 8h03, 8h05. 8h05. O trânsito do Recreio é muito... 8 com os quebrados. Eu chegava 8h05 no máximo, e aí eu ia ver a aula, e depois eu fazia os exercícios que eu tinha pra fazer, e eu fazia... Ou eu fazia simulado, tipo, nesse esquema que eu falei, tipo, dividindo, tipo, só linguagens, 45 de linguagens, só naturezas, 45, só matemática, 45, só humanas, 45 também. Ou eu pegava alguma... No início do ano, como eu não gostei muito do meu resultado no ano que eu não passei, eu peguei muito naturezas. Então, tipo, eu olhei muito mais conteúdo de naturezas. E isso me ajudou muito nos simulados, porque aumentou bastante os meus acertos. E aí, no início, eu peguei mais esses conteúdos de naturezas, mas eu fazia depois que eu fazia os exercícios do dia, eu fazia isso, tipo, um bloco de simulado, 45, ou tinha dia também que eu pegava discursiva também, da UERJ. Alguns dias, mas no final do ano eu não pegava tanto, não. Aí, depois do curso, eu ia pra casa, né? Fazia minhas coisas, minha marmitinha lá, minhas coisas. E depois descansava. Ou quando meu irmão arrumava alguma coisa pra fazer também. Mas acho que só chamar atenção aí, uma coisa que a Isa falou que eu acho que é importante, né? Que só voltando à história da humildade e de saber onde você tá, né? Que muitos alunos, quando não passam pela primeira vez, querem renegar a teoria. E aí só quer fazer exercício. E aí, às vezes, o cara fica patinando ali. Mas eu tô fazendo vários exercícios, sobretudo em natureza, que acha que é só fazer exercício que vai... E não, às vezes você precisa dar um passo atrás, sentar... Tá cheio de lacuna, né? Só quer fazer exercício. Isso aí, tá cheio de lacuna, então volta na teoria, vê a teoria e aí você vai para exercício. Isso não é menor, isso não é menos... Sabe? Não, é o que te falou, não tem uma regra, mas a teoria ela é muito importante. E eu acho que também Você pratica o erro. É também sobre testar o que é bom pra você, né? Tipo, e no início é irritante, porque tem coisas que não vão dar certo. Tipo, por exemplo, matemática pra mim nunca foi uma coisa que deu certo em teoria. Sempre foi uma coisa de exercício. Humanas, eu também fazia muito mais exercício, tirava dúvida. Mas tem gente que funciona pegando mais teoria e depois fazendo exercício. Então, acho que é muito uma coisa de teste e ver o que fica melhor pra você também. Sim, é muito importante você se conhecer pra saber desempenhar melhor. E o seu horário, ele era fixo? Você falou que você mudou, né? Então, ao longo do ano. Tipo, no início do ano você disse que focava mais em natureza e tal. E no fim você pegava mais simulado. Sim. Tipo, perto do Enem. Mas como assim o horário fixo? Fixo de, por exemplo, sempre depois da aula de geografia você pegava 20 questões de geografia pra fazer. Tá. Como que era mais ou menos estruturada a sua semana? Cara, o Marcos montava o horáriozinho com a gente, mas, tipo, tinha vezes que eu trocava o horário. Tipo, quando eu falava, que não tá encaixando muito legal, aí eu trocava. Mas tinha coisas que eram bem fixas. Tipo, como física é uma coisa que eu tenho mais dificuldade, por exemplo, toda vez depois do Caleb, da aula de manhã do Caleb, era segunda-feira. Aí, depois da aula do Caleb, como eu já tava no quarto ano, eu conseguia fazer Física 1 e Física 2. Aí eu já fazia Física 1 e Física 2 no intervalo pra segunda aula. Aí eu já tirava todas as dúvidas de Física 1, Física 2 e no intervalo dessa outra aula, e depois eu via a Física 2, entendeu? Então, tipo, eu já adiantava. Mas isso nunca mudou, mas, por exemplo, teve coisas que mudaram, tipo, essa 45 de linguagens, eu comecei a fazer mais no final do ano, tipo, discursivas, eu comecei a colocar mais também pro final do ano, pro meio do ano ali, depois no final eu parei de fazer por causa do Enem. Mas, tipo assim, eu fui mudando algumas coisas com o recorrer do ano, assim. Entendi. Porque é importante também ter essa flexibilidade, você entender o momento do ano, você entender o que precisa ser feito. E eu acho isso bem, bem válido. Porque a bagagem de conteúdo vai aumentando também, né? Sim. Então... E só para que logo tem essa dinâmica, né? Cada unidade tem um horário. Então lá a gente tem... Geralmente vai ter alguma aula de manhã, 8 horas, vai até 8h30, vai até 9h30, né? Então, de uma aula para outra, tem meia hora de intervalo. Por isso que ela fala do intervalo. E é isso, é o tempo também de respiro, né? Quem vai lá, é uma grande resenha, esses intervalos aí de meia hora, né? Não, mas o do Caleb era tipo, a gente tinha um espacinho na aula dele.
Tá. Era o Sim, tempo sim, da monitoria dele. Tipo, ele dava É. uma aula, aí monitoria e aula só de tarde Isso. depois. Que o Caleb fica lá o dia inteiro. Então ele Entendi. dava aula até 9h30, aí tinha meia horinha, e 10 horas ele começava a monitoria. Isso. Né, esse Aí eu intervalinho. fazia no espaço da monitoria, tipo, 1 e 2 e tirava dúvida. Agora, Isa, uma dúvida muito, muito pertinente, muito feita, a galera pergunta muito sobre isso, é como você revisava e quando você revisava? Você tinha uma estrutura ou você falava, tô mal nisso aqui, vou pegar de novo? Então, tipo, dependendo da matéria, eu fazia exercícios sobre aquilo, tipo, matemática eu fazia mais exercícios, mas, por exemplo, natureza, eu tinha uns flashcards que eu fiz e eu, tipo, olhava eles dependendo da dúvida, tipo, sei lá, citoesqueleto, que é uma parada que eu tinha muita dúvida. Eu pegava direto o flashcard, tipo, microtúbulo, essas paradas assim, aí eu sempre pegava ali. Eu tinha mais de biologia, de química, e eu tinha alguns de física mais também. Mas eram as matérias que eu mais tinha, tipo, humanas, tipo, geografia, história. Filosofia e sociologia, eu meio que revisava mais por exercício. Então eu Entendi. pegava os exercícios que eram da parte que eu tava com mais dificuldade, aí eu ia lá, revisava, fazendo exercício. E aí tirava a dúvida depois. Entendi. E como você guiava essa revisão? Exemplo, você fazia o simulado no sábado, aí fazia o autodiagnóstico e via, pô, tô errando muito, sei lá, termodinâmica, vou pegar isso aqui de novo ou não? Então, tipo, eu fazia o autodiagnóstico, aí eu tirava meio que uma parte da segunda, mais depois da aula do Caleb, que era ali à tarde, depois da aula do Caleb, e terça eu também tirava uma parte pra tirar as dúvidas, então eu também levava nas monitorias. Então eu, tipo, olhava as dúvidas, anotava as coisas que eu tinha que fazer, tipo, eu tinha uma agendinha tipo essa sua, e eu botava, tipo, monitoria química. Aí, tipo, deixava o espacinho lá pra dar o check e aí eu ia na monitoria. Só que aí eu, tipo, botava questão tal do simulado. Tipo, o Luquita. Ele dá aula aqui? O Lucas Nantes. Aí, Acho que ele dá aula aqui, isso, sim, dá. de química, né? De química, Lá na isso. Barra a gente chama ele de Luquita da galera. E aí, tipo, eu ia muito na monitoria dele pra tirar, tipo, de química, na do Caleb, quando eu tinha de física. Então eu fazia assim, tipo, anotava, pegava o autodiagnóstico, tipo, marcava as médias, fáceis e difíceis. Anotava e ia tirando de acordo com a monitoria. Ou se eu conseguisse, tipo, tirar a dúvida sozinha, tipo, eu nem ia na monitoria. Tipo, já, se eu entendi, E aí essa fala da Isa me chama a atenção, né, pro quão importante é a organização. Não, você pode ter diferentes formas, mas você precisa estar organizado. Porque a fala dela deixa isso muito claro. Eu tinha questão tal, tal e tal. Ou seja, quando você vai na monitoria, aí você não vai lá procurar, e cadê a questão do simulado? Cadê o simulado? Então você já sabe exatamente o que você está buscando, você já identificou qual é o seu gap, E eu qual é a acho sua o dificuldade. autodiagnóstico muito importante pra isso. Tipo, lá na Barra eles tiveram que pegar um pouquinho no pé de todo mundo pra fazer. Que a galera não tava acostumada, eu também não tava acostumada. Aí a gente começou a fazer lá e, tipo, eu acho isso muito legal pra organizar também. Então, porque eu visual. eu nunca fui uma pessoa tão organizada assim. Por exemplo, o Lucas, que é o outro menino que passa da Barra, ele já tinha muito mais facilidade de organização que eu, ele era muito organizado. E isso me ajudou muito do Logos, assim, esse autodiagnóstico, porque eu consegui, tipo, ser mais organizada com isso, de pegar ali exatamente o que eu tinha que fazer e, tipo, olhar realmente a questão que eu tinha que olhar. Não, uma ferramenta fundamental, pô. A gente tem que entender o que a gente não é bom para que a gente melhore. Então, que bom que você usou de forma bem feita. E se aprende, né? Que às vezes tem muita gente que acha assim, fulano já sabe e tal. Às vezes você entra no curso e já vê um monte de gente sabendo usar, mas tem como aprender a usar, né? E é com o tempo, procurando vocês. E é o que eu falo assim, Daniel, a organização, ela dá trabalho para fazer, né? Igual um armário bagunçado. Você vai gastar um tempo para arrumar, colocar o que é meia na gaveta, mas quando você quer, você vai muito rápido pegar essa meia. Sim. Então, isso te dá uma agilidade. Você gasta um tempo que não é gasto, é investimento, né? Igual o psicólogo. Não é é um investimento de 1 hora. Sim. Que depois você vai organizar a tua semana toda ali. E aí eu acho que isso te abre até espaço para ter lacunas de tempo para fazer algo para você. Seja encontrar os seus amigos, seja descansar um pouco, porque você não vive uma rotina caótica
de estar sempre desesperado. Sem saber o que fazer. Exato. Desnorteado. Sim. Isso aí. E isso acho que traz uma tranquilidade que é super importante no ano que é naturalmente caótico, porque né? tá tudo tão confuso aqui na cabeça já, nos nossos sentimentos, que a gente ter, tipo, essa organização ajuda bastante, tipo, pra saber o que fazer. A organização realmente gera esses tempos livres que a gente pode aproveitar pra gente. E até pegando um gancho nisso, mas pra uma pergunta mais sentimental, você se sentia culpada quando você não estava estudando? Por exemplo, no domingo, nos dias ou sábado à noite, ou você ficava de boa? Você realmente conseguia levar isso bem? Porque eu acho que é uma dúvida, é uma coisa que muita gente sente que está no vestibular. Tá, cara, Sim. eu consegui tirar um tempo para descansar, mas não descansa naquele período. É. A pessoa fica pensando, pô, tinha que estar estudando. Sim. Tô comprometendo meu ano. Sim, eu tinha um pouco disso mais no início, mas, tipo assim, depois eu fui percebendo que, tipo, eu precisava daquilo. Eu precisava ficar quieta no domingo, eu precisava sair depois do simulado pra fazer alguma coisa, nem que fosse, sei lá, tomar um açaí na esquina. Eu precisava, tipo, disso pra ficar, tipo, recarregada pra semana seguinte. Sim. Então, tipo, no início e às vezes também, tipo, quando, por exemplo, a gente não vai muito bem no simulado, a gente fica pensando, pô, eu tenho que fazer esse autodiagnóstico logo, eu tenho que pegar essas dúvidas logo, eu tenho que organizar minha semana logo, porque eu tenho muitas coisas pra fazer, muitas dúvidas pra tirar, errei muita coisa. E, tipo, acho que isso é normal, sabe? Mas é você, tipo, realmente entender que você precisa também desses momentos pra você conseguir funcionar depois. Sim. Porque, tipo, você frustrado ali na hora, você não vai conseguir, talvez, tipo, tirar a dúvida da melhor forma, como você vai estar descansado depois. É muito importante se regenerar. Você vê o aumento a melhora da mentalidade dela em um ano, né? Pelo que ela vem contando aqui. Aí a psicóloga, tirar tempo para fazer exercício físico, como as coisas realmente fazem sentido, não são bobeira, né? E o que ela trouxe é muito válido. E aí eu até queria te perguntar, Marcos, como equilibrar estudo e descanso, assim como a Isa fez, sem perder a performance que é necessária para passar no vestibular? Como você enxerga isso? Então, a linha mestra para mim é a organização. Se você tá com essa rotina organizada, se você não está organizado, a sensação é que você nunca fez o que você deveria ter feito. Você não elenca a prioridade. Então, estudar. Isso eu mesmo aprendi com o Selmo, né? O Selmo sempre fala isso. Estudar tudo nunca vai ser possível. Uhum. E isso é uma coisa que você fica... Porque até quando você vai criar um plano ali de estudo, é impossível, porque parece que você tem muito tempo na sua semana, mas se você quiser colocar para cada aluno estudar tudo na mesma quantidade, na mesma intensidade, não vai acontecer. Então, é organizar, elencar prioridades, né? Ter tempo de estudo de qualidade, que é, cara, eu vou ter ali um intervalo, eu vou resenhar com meus amigos, vou conversar, mas quando eu estou em aula, eu estou atento, eu estou anotando. Depois, eu vou estar presente nas monitorias. Uma monitoria que é vazia, há algum problema. É impossível você passar. E aí, até brinco, né, porque eu sou de humanos, mas... Cara, é muito difícil você conseguir passar uma semana um conteúdo de exatas, seja matemática, natureza, que você não tenha dúvida. Porque o que a gente está falando é um concurso de alto nível. Então não adianta você ficar ali nas questões muito fáceis e fáceis ali. Você vai ter que caminhar para as difíceis, muito difíceis ali para performar bem. Sim. E isso exige um grau de dedicação intenso. Então, se eu tenho elencado o que é minha prioridade, eu vou conseguir lidar bem com essa semana e vou conseguir colocar períodos de pausa e dedicação para o que eu quero sem uma culpa absurda. Por quê? Eu tô vendo o que eu fiz. Por isso que eu também acho que é muito... Cara, eu faço isso, tá? Segunda-feira, eu tenho uma agendinha lá e eu vou anotando o que eu tenho que fazer na semana. Não parece. E eu vou riscando ali. Por quê? Não sei se acontece com vocês, mas quando eu vou riscando, eu vou vendo a minha lista riscada, alívio. Satisfação, né? vai dando uma satisfação. E isso também deixa muito claro o que você produziu. É importante botar no papel, isso que eu ia falar, mas você já Entendeu? falou. Porque senão, e aí você fica, acho que aí abre espaço para você poder
tomar um vinhozinho, né? Quem é de maior, um suquinho, né? Um suquinho pra quem é de menor, uma coquinha gelada. Eu não bebo, mas eu gosto de uma coquinha gelada, coquinha zero, geladinha ali, ai. Então, a coquinha gelada ali, aproveitar a sua família, né? Até brinco com seu periquitinho, sua periquitinha, né? Seu namoradinho, sua namoradinha. Ali, eu acho que é super válido, mas isso exige organização, senão você está sempre naquele caos de eu não fiz o que eu tinha que ter feito e você fica culpado, sabe? Então, organização isso ajuda é até pra vida, porque agora a gente continua tendo outras obrigações e precisa ter organização. Acho que também não pirar quando você não conseguir dar check em tudo, porque às vezes eu ficava tipo, falta um, mas não vai mais dar tempo. Mas acho que, tipo, porque é o que você falou, acho que, cara, ninguém vai pro pré-vestibular sabendo tudo de tudo, então se você não conseguir dar um checkzinho na sua lista, tá tudo certo. Depois você faz também. Nós somos humanos. Claro, exatamente. E você merece o seu descanso também, pô. Exato. O descanso, ele faz parte da... A meta, ela também tem que ser real, né? Se você tá, de repente, colocando muitos checkpoints e não tá conseguindo cumpri-los, sinal que provavelmente essa meta tá irreal, né? Tá mal desenhada. Também, né? É isso. E é teste também. Você tem que ir testando quanto você consegue ali até você entender quantos cheques você consegue dar no dia. A meta tá bem desenhada é importante, né? Porque eu não tô fazendo a caveira do pessoal de exatas não, né? Mas pra mim é porque é isso, eu sou um cara de humano. E realmente, sim, talvez você não feche na mesma proporção o volume de unidades de geografia que você vai fazer com física, né? A gente São perguntas mais diretas, as humanas, de física, matemática, você tem que desenvolver um cálculo e tal. E é mais difícil você caminhar sozinho, né? Sim. Assim, de modo geral, né? Dependendo da física. Pô, a Isabela falou isso, o Lucas também, que é um aluno muito bom, também falava isso, que era difícil você caminhar, né, sozinho. Então, assim, você precisa de mais... Então, se você precisa do apoio do professor ou do horário da monitoria, é normal que demore mais. Por isso, então, vamos deixar um tempo maior para isso, né? Vamos colocar... que eu não vou, se você elencar, eu vou fechar os 3 níveis de exercício de 2 capítulos num dia, acho que você vai ficar frustrado, né? A chance de se frustrar é grande, tem que fazer metas alcançáveis. É eu isso. Acho isso fundamental. E é o que a Isabela falou, se não atingiu, tá tudo bem. Sim. E agora eu quero saber, chegando na UFRB, né? Na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, como foram os dias de SISU? Quando você... Cara, meio que eu fui lá no Logos vários dias e a gente ficava batendo, tipo, faculdade por faculdade pra ver, tipo, quando o SISU rodava. Acho que a minha mãe tava mais desesperada que eu também. Minha mãe tava muito desesperada também. E, assim, eu ficava... Foi um desespero mesmo. Tipo, a gente... Porque rodou muito, né? E esse SISU, as notas... aumentaram bastante de um dia pro outro. Aumentaram os concorrentes, né? Isso, botaram então, 3 assim, ali. a faculdade que eu passei, por exemplo, no primeiro dia de SISU, eu tinha 10 pontos de diferença dela. No final, eu tinha 2, 1 e pouco. Isso aí. Então, as notas aumentaram bastante. Então, assim, cara, na virada pra sair o resultado, eu não dormi, pô. Tipo, É difícil. e foi um nervosismo absurdo. Cara, os dias de Mas SISU deu certo. são complicados, né? E esse SISU foi meio doido também, né? Muito louco. Porque foi muito diferente. E eu vi que as notas iam subindo muito, pô. Geralmente sobe mesmo, mas não... Sim. E depois dá até atingir um patamar ali no terceiro dia. Mas foi aumentando, né? Foi aumentando. Até o final. Então foi de 8 pontos a décimos. É de diferença de do 10 corte. pontos pra Acho que 10... 1, alguma coisa. Mas essa é a nossa função, né? A minha, de Selma, João, Elber, Vitinho, a gente tá aqui para isso, para atender. E a gente falava isso com todo mundo, né? Eu mandava mensagem porque é uma linha muito tênue, né? Entre a proatividade e a inconveniência, né? Sobre você falar de SISU, às vezes, com a pessoa que ou pelo menos acha que foi mal, né? Então eu falava, gente, mandava mensagem e falava, eu tô aqui, se vocês precisarem. E aí vocês têm sempre alguns que são mais abertos, outros são mais fechados, né? A Isabela, graças a Deus, estava bem aberta nesse sentido. E ela falou, Marcos, vou aí. No primeiro dia. E no primeiro dia eu tava super tranquilo, né? Não, ele, porque eu tava, tipo, acabada. No primeiro dia foi... A minha cara tava... Eu tive alergia, pô. Eu tive alergia emocional, minha cara tava toda pintada. Ela me liga e depois eu falei, deixa eu falar com a sua mãe rapidinho. Aí ela, Marcos,
Isabela falando, Isabela está desesperada. Eu falei, não, peraí, vamos. Eu falei, mas eu falei, será que a minha planilha tá errada? Porque eu jogava as notas dela e ela tava passando em vários lugares. Né? Eu falei, essa planilha, eu falei, porque no momento você coloca Mas o que dúvida. aconteceu comigo foi porque eu vi, tipo assim, eu tava com muito medo da redação. Porque a redação do Enem teve várias paradas nesses anos, né? Desses últimos dois anos. E assim, no ano que eu não passei, eu tirei 900. Aí você ficou com isso em mente. Isso, e aí quando eu abri, tava 900. Aí eu olhei e eu falei, do ano passado, entrei errado, ainda não saiu. Aí quando eu fui ver, era desse ano. Aí eu falei, não, passei de novo. E aí, tipo, eu não olhei o resto, sabe? Tipo, eu só olhei a nota de redação. Aí eu fiquei bem desesperada, foi bem desesperador. Então foram dias tenebrosos, mas que deu certo no final. É. Não, super certo, né? Sim. Super certo. Cara, mas eu até vou perguntar sobre a semana do Enem, mas antes eu comecei na semana passada, no episódio da semana passada, um bloco diferente, que é um bloco dinâmico, papum. Vou perguntar 3 perguntas e tu responde rápido, o que vier na mente. Qual foi o maior erro da sua trajetória do Enem, pra até passar? Falta de confiança, eu acho. Falta de confiança? Uhum. Bem comum mesmo. E qual foi a melhor decisão que você teve? Pô, não é tão papum, calma aí. Qual É foi? abstrato, né? Qual foi o quê? A melhor decisão que você tomou pro vestibular pra você ser aprovado. Pode ter. É psicológico, totalmente, pensar no Viu? É psicológico. papum. É. É a mentalidade. E algo que você fazia e não adiantava nada. Me cobrar o tempo inteiro. Viu? Escutem isso. Olha pra eles e fala, não se cobre. Não se cobre. É importante não se cobrar, porque já é difícil o suficiente. Tem que só Sim. estudar e dar o nosso não melhor. adianta. Acho que a gente vai se cobrar. O negócio é, tipo, aprender a lidar com essa cobrança. Isso. Se colocou melhor a parada. E, cara, como é que foi a semana do Enem? Aconteceu alguma coisa típica? Ou só aquela ansiedade máxima que atinge a todos nós? Não, foi, tipo, acho que na semana do Enem, acho que eu perdi uma pessoa que eu gostava bastante. Então, foi bem difícil, assim, fazer. Mas, tipo assim, eu acho que é meu sonho, é sobre isso. E é sobre tentar ajudar com que outras pessoas não percam pessoas queridas. Então, foi muito nesse sentido, assim, pensar por esse lado. Mas sempre é difícil, né? Não adianta. O Enem é uma parada muito difícil. E é isso, não se cobrar, não tentar se cobrar, tentar ir o máximo confiante possível e fazer. Não tem jeito. Que bom. E aí, e como foi a prova? Que bom que você conseguiu lidar com a situação mesmo difícil, enfrentar e ser recompensada com a aprovação. E como foi o dia de prova? Você conseguiu separar as coisas e se dedicar ali à prova? Cara, eu consegui e acho que o meu tempo, tipo, eu acho que eu aproveitei ele bem melhor esse ano também, tipo, consegui separar certinho. No primeiro dia que eu tive que dar uma corrida no final, porque o primeiro dia é um dia mais difícil pra mim em relação a tempo, porque é linguagens, eu tenho dificuldade e textos grandes e tal, eu sou mais devagar mesmo. Então, tipo, no final ali eu tive que dar uma corrida, mas eu acho que é normal no Enem às vezes acontecer isso. Mas o segundo dia, tipo, eu também consegui separar direitinho. Eu fazia aquele negócio que o Selmo falava pra gente fazer, né? Tipo, 15 naturezas, 15 matemática, 15 naturezas, 15 matemática, 15 naturezas, 15 matemática. E, tipo, assim foi bem melhor pra mim. Tipo, quando eu entrei no Logos, ele falou sobre isso e, assim, ficou bem melhor pra mim, porque eu acho que você consegue, tipo, alternar um pouco e Arejar a sair da mente. cabeça, entendeu? Aí, tipo, foi de boa, assim. Entendi. Que bom. Essa estratégia é bem comum. Eu até te perguntar da estratégia, mas você já falou. 15 é muito bom. E, cara, o seu número de acertos, você trouxe? Você lembra? Eu esqueci Não, de lembra? Tá bom. Eu esqueci de pegar, mas eu acho que eu lembro sim. Foi... É porque teve aquela parada do... Não, mas sem as anuladas, o que tu lembra mesmo? Sem Você as tem o anuladas. dela? Eu acho que eu tenho que. Não. É. Tem, né? Mas
Vamos lá, você falou que fez 43 de novo em matemática? Não, fiz 39 nessa. 39? Fiz 39. Foi bom, foi uma prova um pouco mais difícil Eu acho se que... você olhar ela inteira, né? Sim, acho que... Não sei se 39 com a anulada ou sem anulada. Entendi. E linguagem você conseguiu 37? 37, sim. Mas no ano anterior você lembra quanto foi? Também não. Acho que foi... No ano anterior, se não me engano, foi 36, eu acho. Foi, tipo, alguma coisa assim. Não, mas não precisa do... Tem aí? 41 em humanas, 41 humanas. 37 em linguagens. Aí, esse aqui foi do primeiro dia que a gente tava se falando aí. Aham. 41 humanas, 37 7. linguagens, Isso. 39 em matemática. 39 em 39 matemática. e natureza. Natureza. Foi 40? Não achei 39? que na. Cara, foi... Tirando a anulada, foi 39. Foi excelente. Foi Foi um 39. número bem alto de acertos mesmo. A redação que te ferrou um pouquinho, né? Que foi 900. Foi 900. Mas, pô, excelente resultado. Talvez se fosse um pouquinho melhor, eu seria uma leãozinha, mas... Leoazinha. Leoazinha? Da UF, né? Porque ela escolheria a UF ou a UF. Mas Aí a gente não tem como saber. Mas agora é uma foi a redação mesmo. cabritinha. Que é Mas- o. Uma É o cabritinha. mascote lá da UFRB. Sim, Mas tá no lugar que tinha que estar. sim. Cara, e como foi o sentimento, eu quero que você lembre agora, do dia que você viu o seu nome lá na lista de aprovados? Você foi na chamada regular, você disse que nem dormiu direito. Mas Não, quando não você dormi. viu o seu nome? Qual Cara, é porque eu vi o meu nome, tipo, de madrugada. Acho que era, tipo, 4 da manhã. Eu não lembro. Eu mandei até mensagem pro Marcos. acordado essa Eu hora? chorei, a mãe dela chorou. Eu mandei mensagem pra você, mas eu não fui sem noção de ligar pra ele, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu acho que foi 4 e pouca da manhã. E aí, tipo, eu abri e aí eu acordei a casa inteira na gritaria. Tipo, minha mãe acordou, meu irmão acordou e, tipo, eu sentei, chorei pra caraca, eu chorei, tipo, minha mãe e eu pulando. O meu irmão rindo, porque ele falou que eu parecia aquele meme do garotinho que passou de ano, sabe? Aham. Aquele meme do garotinho que passou de ano. Chupa a sociedade, eu passei, sabe? Aí ele ficava me zoando que eu tava parecendo esse meme. Mas, tipo assim, eu acordei a casa inteira e, assim, fiquei muito feliz. Tipo, muito, muito feliz mesmo. É isso que você falou, acho que, tipo, era pra ser assim e eu acredito muito nisso também. Tipo, e se E é pra depois ficou sem reação, estatelado. Eu falando com ela, Isabela, você passou? Ela, eu passei. Eu falei, Isabela, você passou. Aí eu já chorando assim, ela, eu passei, Marcos. É isso, passei. Aí depois eu fiquei estatelada, foi isso mesmo. Aí eu fiquei, tipo, e a minha mãe, tipo, abrindo o computador, o que a gente tem que fazer? Eu falei, não, a gente tem que fazer nada. E eu, assim, ó, pro computador estatelada, sem acreditar. Cara, é uma felicidade absurda. É um dia que eu considero quase o meu segundo aniversário, pô. É um novo dia de tanta alegria. É bizarro. Porque fica marcado, né? Quanto a gente dedica por isso, é um dia que vale muito. Vem uma retrospectiva, né? Sim. Tudo que você passou Tudo pra que você chegar passou. ali. Exatamente. E, tipo assim, obviamente a gente mora no Rio, né? E eu queria ter passado aqui porque a minha família tá aqui. Mas acho que foi um processinho também até, tipo, eu entender que não era pra ser aqui, talvez, entendeu? Então, assim, óbvio que eu fiquei muito feliz, é uma faculdade excelente também, né? Obviamente. Mas pra eu entender, porque tem esse negócio da cobrança de ser aqui também. Tipo, acaba que a gente aqui do Rio tem muito isso. Tipo, a gente passar aqui no Rio e tal. E às vezes a gente fica achando que não tem o peso que tem passar em outro lugar. E, tipo, eu levei muito tempo pra parar com essa idiotice, sabe? Porque é uma idiotice, pô. Tipo, é uma faculdade federal, é uma faculdade excelente também. E, tipo, foi muito disso quando eu passei também, sabe? A Tipo, uma gente não bobeira. pode se limitar Sim. ao nosso Eu acho que estado muita só. gente faz isso, sabe? Tipo, de ficar pensando nisso também. Mas acho que é o mental, né? E Schopenhauer, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Não, Depois a gente nenhum tédio, nenhum tédio. Depois a gente vai colocando sempre... O ser humano tá sempre isso. em busca de alguma É coisa, isso. né? E é uma bobeira mesmo. Exatamente. Cara, escuta o que eu tô te falando aqui, que eu vou falar agora. Passar pra medicina numa federal, numa estadual, é algo absurdo. Então não tem essa de, pô, quero só Unirio, FRJ. Ah, Uf. sim, com certeza. Cara, tá numa federal, irmão,
tu já tá num nível que Sim. é difícil ser atingido e tem que valorizar muito quem atinge. Sim, com certeza. Mas eu acho que é, tipo, essa parada do pré-vestibular de medicina, que a gente sai, a gente fica meio que robotizado nesse esquema, sabe? De ficar se cobrando o tempo inteiro. Sim. E pra gente sair desse personagem é um pouco difícil. Pô, eu tava pensando. Exatamente isso. Você ficou 4 anos ali estudando pra passar. Agora você tá meses só. Você tá se desacostumando a essa vida de... É isso, tipo, a gente fica... Cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô parada aqui, eu preciso fazer alguma coisa, e isso é muito doido. Cara, mas... E aí, valeu a pena? Tudo. Pô, com certeza. Tipo, só de ver aprovado ali valeu a pena pra caramba. A Samara, que é uma menina que passou ano passado lá na Barra, ela passou Ano retrasado, não passou. ano retrasado. Pra Bahia ela passou também. Ela falou, tipo, exatamente essa frase quando ela foi lá falar sobre a aprovação dela. Tipo, cara, valeu cada ano estudado, assim. Tipo, parece que a gente não estudou nem uma semana, tipo, quando a gente vê lá aprovado, né? Tipo, não parece que foram 4 anos, literalmente, realmente não parece. Eu acho que eu nem lembro direito do primeiro ano que eu fiz. Mas, tipo, realmente vale muito a pena, porque é o que a gente falou mais cedo, tipo... Cara, se eu não tivesse feito e não tivesse conseguido, tipo, tivesse desistido, eu ia olhar pra trás e eu ia me arrepender, sabe? Então, realmente faz muito sentido e vale muito a pena. Com certeza. E a trajetória da Isa mostra que todo mundo pode, né? Ela teve um ensino médio pandêmico, né, ali, né, naquele contexto de pandemia, que é algo que deixou várias lacunas, e ela foi correr atrás para sanar essas lacunas, se dedicou, porque às vezes a gente escuta muito isso, né? Porque parece que, como se vocês fossem também seres iluminados, né? Que, tem que ser escolhido para passar em medicina. E não é, é muito trabalho duro, dedicação, frustração, né? E recomeços numa jornada até a aprovação. E eu acho que também é muito sobre você, tipo, apagar na sua cabeça um pouco. Vou até olhar pra lá, tá vendo? Aí. Tipo, muito sobre você apagar, tipo, na sua cabeça o que as outras pessoas vão pensar. Tipo, eu tô há 4 anos, o que as pessoas ao meu redor vão pensar, o que a minha família vai pensar, o que as pessoas que passaram, que são meus amigos, vão pensar. Então, cara, tipo, só vai na sua trajetória, sabe? Tipo, porque literalmente você é único, a sua trajetória é única. E você consegue, sabe? Tipo, se você desistir, você realmente não vai conseguir. Mas se você persistir, você vai conseguir. Sim. E, cara, agora eu quero te pedir de novo para olhar para a câmera e falar para quem tá agora no vestibular, quem tá assistindo agora esse podcast e tá se sentindo cansado, frustrado e com medo, achando que talvez não vá conseguir. O que você tem a dizer para ele? Pensa em você no ano passado. O que você tem a dizer para essas pessoas? Cara, eu acho que é isso, sabe? Tipo, literalmente vale muito a pena quando a gente não desiste, quando a gente consegue, tipo, ver o aprovado ali não tem preço. É o que eu falei agora, tipo, parece que a gente não estudou esse tempo todo e acho que não é perda de tempo, tipo, a gente não tá perdendo tempo, a gente não tá atrasado, como a gente sente muito essa sensação, né? Tipo, de estar atrasado, sabe? É isso, você tem sua trajetória e vai valer a pena, tipo, o aprovado ali realmente vale, não desiste, sabe? Sim. Tipo, realmente vale a pena. E Marquinhos, você, o que tem a dizer para essa pessoa que tá no vestibular agora? Cara, primeira coisa, cuide de você, né? Tenha amor com você, cuide desse serzinho que precisa estar ali inteiro todos os dias para estudar, né? A comparação é inevitável, porque a gente, ser humano é assim, a gente gosta de se comparar, mas você tem que sempre pensar, sempre tentar olhar para dentro, o que eu estou fazendo, qual é a minha história, qual é a minha trajetória, é o que a Isa falou. Cada um tem um caminho, tem uma trajetória, então acho que é um momento, é um ano de olhar muito para si, cara, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo, da onde eu vim, aonde eu estou chegando, porque para o cara que tinha, sei lá, 15 acertos e chegou a 20, isso é um mega avanço. Não adianta você olhar para o cara que está, de repente, no 4º ano e está lá acertando 39, 40 a mais, que você vai enlouquecer, né? Então olhar a sua trajetória, o seu esforço, aonde que isso está te levando, né? E sempre buscar uma possibilidade de melhoria, pés no chão, humildade sempre, né? Que só ouvir às vezes, não só, né, o corpo docente, direção, coordenação, mas ouvir os outros colegas, que às vezes você
tá com uma dificuldade e alguém que está há mais tempo talvez tenha uma sugestão, um toque a dar, né? Eu acho que o que a Isa deixa aqui muito claro é uma preocupação com a mente, como é que isso é fundamental para você ter um ano de sucesso, Sim. né? Obrigado, Isa. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui e parabéns pela sua aprovação. Obrigada. Você merece e parabéns por ter conquistado o que você tanto lutou. Obrigada. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença também. Foi muito bom ter A você gente aqui. agradece, cara. E se você chegou até aqui, entenda que a medicina ela é construída e você não precisa fazer isso sozinho. Clique na descrição abaixo, no link que tem nela, para saber um pouco mais do trabalho do Logos. E se esse vídeo te impactou de alguma maneira, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio de Do Sonho à Aprovação.